Olá pessoal, tudo bem? Então, minha missão nesse vídeo é mostrar para vocês um tutorial sobre como responder aos fóruns, questionários e tarefas do nosso curso de eventos na modalidade à distância, ok? Então, para a gente começar esse tutorial, primeira coisa, a gente vai entrar na plataforma, né? Então, só para lembrar, toda atividade que vocês vão fazer é sempre dentro do Moodle, da plataforma virtual de ensino que a gente tem. Então, vamos realizar o acesso. E assim que cada um de vocês realizarem o acesso às suas respectivas áreas na plataforma, vocês vão procurar a área de meus cursos, dentro dessa coluna cinza aqui, ok? Talvez no Moodle de vocês possa estar um pouco diferente, mas de um modo geral, é, o que a gente procura, o nosso curso está sempre dentro dessa parte de meus cursos. Aqui no caso, como eu sou professor, eu tenho acesso ao módulo de acolhimento tanto de Guaxupé quanto de Timóteo, né? Cada um de vocês vai trabalhar especificamente em uma área, se for do polo de Guaxupé vai nesse módulo, e se for do polo de Timóteo vai no de baixo. Enfim, esse tutorial, esse exemplo aqui eu criei num módulo que vocês a princípio não têm acesso, que é o módulo, é o conselho do curso de eventos, mas a prática é exatamente a mesma coisa que eu vou mostrar aqui, tá? Só que vocês vão realizar essa prática de responder aos fóruns, questionários e tarefas dentro do módulo de acolhimento e posteriormente em outras disciplinas. Deixa eu só mudar o meu perfil aqui para transitar na plataforma como se fosse um aluno. Então aqui a gente tem o layout das semanas, né? Então nessa semana de 30, começando a partir de 30 de março, você já tem acesso a atividades, né, a fóruns, questionários, enfim. Então minha missão aqui é essa, é dar uma orientação para vocês sobre como é que vocês vão responder a essas questões. Basicamente, só queria dizer que os fóruns, os questionários, as tarefas são formas que a gente tem de trabalhar o conteúdo com vocês e também de avaliá-los, né? Então é importante participar dessas atividades, porque são elas que dão pontuação para vocês progredirem ao longo do curso. Aqui um outro ponto interessante também é que nós temos inicialmente um fórum, né? Eu criei um fórum só para um exemplo, criei um questionário e uma tarefa. Aqui, por opção, eu deixei a descrição do fórum aberta, mas eu também, se eu clicar dentro do questionário e dentro da tarefa, cada um deles vai ter uma descrição como essa que a gente vê aqui. Só que eu optei por omitir a descrição do questionário e da tarefa, primeiro para explicar que isso é possível. Mas se eu clicar aqui em cada um deles, a gente vai ver que existe uma descrição aparecendo ali. E segundo, porque se eu deixo a descrição de todos eles abertos, pode poluir, pode causar um excesso de imagens aqui na plataforma. Então, assim, para deixar a plataforma com um visual mais interessante, eu deixei só a descrição do fórum aberta. Mas a descrição do questionário e tarefa também são acessíveis. Mas enfim, vamos começar pelo fórum aqui. Toda atividade ela sempre vai ter uma descrição sobre como fazê-la, qual a pontuação atribuída à mesma. Enfim, vocês devem sempre ler essas instruções, porque sem a leitura das mesmas, vocês podem fazer a atividade de forma errada, né? Enfim, então tomem cuidado com isso. Agora, beleza, eu entendi o que é um fórum. É uma pergunta, né, como um fórum na vida real aqui. É uma pergunta com as quais vocês devem interagir, né? A gente espera que vocês não interajam apenas com nós, professores, que estamos apresentando a questão, a pergunta, mas que também interajam com os colegas que vão responder a essas questões junto com vocês. Tá? Então a gente espera uma interação não só aluno-professor, mas aluno com aluno. Então vão tentar fazer as nossas mentes trocarem ideias aí, que essa é a proposta do fórum. Então, para eu acessar o fórum, eu vou clicar em cima desse link azul aqui. E uma vez clicado no link, eu vou acessar a instrução, aquela mesma instrução que estava apresentada lá fora, no item anterior. E aqui, no caso, por uma interação minha própria, eu já respondi essa pergunta, né? Vamos supor que é um outro aluno que respondeu a pergunta. Agora, é a primeira vez que eu venho no fórum, eu li a pergunta, entendi o que eu tenho que fazer. Agora eu quero responder ao fórum, como é que eu faço?
eu venho aqui em responder, tá bom? Eu clico aqui e aparece uma tela para que eu responda aquilo que o fórum está levantando para mim em termos de questionamento. Então eu vou colocar, eu também penso que, enfim, depois vocês vão elaborar uma resposta condizente com aquilo que é perguntado. Se eu quiser acrescentar alguma imagem, algum arquivo para agregar valor à minha resposta, eu posso, né? Então eu posso trazer ele para essa área aqui, arrastando o arquivo para dentro desse quadradinho, ou então clicando aqui. Posso anexar um documento Word, uma foto, enfim, que vocês acharem que pode agregar valor à resposta de vocês. E uma vez que eu coloquei a resposta que eu desejo, eu venho aqui e clico em enviar mensagem ao fórum. Ele disse que o texto pode ser modificado, então percebam aqui que a minha, como já tinha uma interação antes, a minha veio logo em seguida, né? Então que isso aqui quer dizer que eu fui a segunda pessoa a responder esse fórum. Também é pedido que vocês interajam com seus colegas, né? Então repara o seguinte, se eu quiser responder a questão levantada pelo professor, eu clico em responder logo abaixo a questão exposta pelo professor. Agora, se eu quiser interagir com a resposta de um colega, eu vou clicar em responder logo abaixo a resposta desse colega, né? Então, cliquei aqui, aparece o mesmo espaço de texto. Então, ei Marcelo, eu também penso isso. E vou interagir com o meu colega, né? Então, reparem que a resposta, elas ficam organizadas de forma diferenciada aqui, né? Ela sempre fica um pouco deslocada para a direita, né? Mostrando se eu estou interagindo com a resposta de um colega específico ou se eu estou interagindo com a resposta inicial do fórum, tá bom? Essa é a dinâmica do fórum, quanto mais gente for conversando, respondendo, mais legal ele fica. Então fiquem atentos com isso, por favor, contribuam, é importante aí e também faz parte do processo avaliativo de vocês. Ok? Então vamos passar agora a sair do fórum e vamos para outra oportunidade aqui, para outra atividade que a gente tem de trabalhar tarefas no Moodle. Agora vamos entrar no questionário, né? A gente clica aqui no questionário, aí aparece aquela descrição, né? Aquela descrição que já estava visível ali no fórum, mas por opção eu omiti ela inicialmente, mas aqui, quando você clica no link em cima do questionário, aparece o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Então aqui nesse questionário, cada professor pode criar uma série de perguntas. Nesse caso eu optei por criar duas perguntas, uma pergunta dicotômica para responder verdadeiro ou falso, e depois uma pergunta de múltipla escolha, com 5 opções de resposta. Em cada uma delas, vocês só vão poder escolher uma opção certa, né? Aqui, como eu já tinha feito uma tentativa anterior, então ele já me deu um resultado, aqui eu vou clicar para fazer uma tentativa de responder esse questionário. Reparem que ele expõe para mim, né? Questão 1 vale 1 ponto, questão 2 vale 1 ponto, e aqui tem o enunciado da pergunta, eu tenho que marcar se é verdadeiro ou falso, né? Então aqui vou escolher uma opção, e aqui o enunciado da segunda pergunta, ok? Eu vou escolher uma opção dentre as 5, né? E terminei de responder essas duas questões, clico em próximo, aqui ele mostra para mim que salvou a resposta que eu dei para a questão 1 e para a questão 2. Se eu quiser rever as respostas que eu fiz, eu posso clicar aqui em retornar a tentativa. Se eu achar que já marquei tudo certinho, que não tenho mais nada a fazer, então eu venho enviar tudo e terminar. É isso que eu vou fazer. Só pensem o seguinte, repare o seguinte, se eu responder as questões e não clicar nessa parte de enviar tudo e terminar, é como se vocês tivessem respondido as questões, mas não tivessem mandado para o professor, né? Seria a situação de um aluno fazendo uma prova numa sala de aula, onde ele responde toda a prova, mas o professor sai de aula e o aluno não entrega essa prova para o professor, né? Não adianta responder certo se você não entrega a prova para o professor. Aqui não adianta responder certo se você não envia as suas respostas para o professor. Ok? Então, fiquem atentos com isso, não percam pontos com esse tipo de equívoco. Tá bom? Aqui eu vou enviar tudo e terminar. Pergunta se eu tenho certeza. Ok. E assim que eu termino tudo, olha que interessante, ele me dá um feedback sobre qual foi o meu desempenho, né? Se eu acertei, se eu errei as questões, né? E se eu errei, ele explica por quê.
né? Então, cada professor vai elaborar um feedback aí para as questões que apresentar para vocês. Então, é bem interessante. Ele nos dá um retorno sobre se está certo, se está errado, por que está certo, por que está errado. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Essa é a lógica do questionário, ok? Então, o questionário é bem simplesinho de fazer também. E só para encerrar, agora vamos fazer a tarefa, né? Eu quero fazer uma tarefa. Eu clico aqui e, assim como no questionário, vai abrir uma descrição aqui do que deve ser feito, né? Porque a tarefa é basicamente a seguinte lógica: os professores vão montar uma estrutura de texto e vão pedir algum tipo de atividade, exercício, enfim. Esse exercício, essa atividade, ela deve ser feita em algum documento, Word, Excel, PowerPoint, ou seja, vocês vão ter que ter algum tipo de documento e esse documento vai precisar ser enviado para o professor. Tá? Vocês vão fazer essas postas, o que for pedido pelo professor, vocês vão fazer tudo isso em um documento, aí no formato que o professor pedir. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vêm aqui, ó, adicionar tarefa. Então clica aqui e vai aparecer uma telinha que permite que vocês adicionem o documento a ser enviado, né? Se for um documento Word, PDF, enfim, o que for solicitado por cada professor. Aqui eu tenho duas opções de enviar esse documento. Uma delas é clicar nesse documentozinho aqui com mais, então eu venho adicionar, né? Depois eu venho enviar arquivo, clico aqui em enviar arquivo e selecionar arquivo, né? Aqui ele vai mostrar para mim as pastas e eu escolhi a pasta já do meu interesse. Essa é uma opção. Uma outra opção também é o seguinte: eu posso arrastar o meu documento para cá, né, para esse quadrado pontilhado aqui onde tem essa seta. Então é isso que eu vou fazer só para ilustrar para vocês. Então, ó, vou pegar o meu documento Word.doc, né, vou trazer ele para cá e está carregando. Ok, carregou o meu documento, tá bom? Agora para enviar é só salvar mudanças. Clico em salvar mudanças e percebam, ó, status do envio enviado para avaliação, ou seja, o documento que você tinha que enviar, ele já foi mandado para o professor e agora aguarda a avaliação, tá? Aqui, ó, tem o documento que você salvou, né, envio de arquivos. Se você quiser, você pode editar o envio do material que você mandou. Você pode, eu corrigi o material e vou colocar um novo. Você pode adicionar um novo documento, apagar o documento anterior, enfim. Tudo dentro do prazo, você pode editar essas opções. Se não tiver nada para editar, ou mesmo tendo, salve as mudanças e fica o documento lá disponível para que o professor faça a avaliação. Ok? Bem, pessoal, no momento é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer qualquer dúvida que possa surgir para fazer, para responder ao fórum, questionário ou tarefa, né? E é isso. Qualquer dúvida é só procurar qualquer um de nós, professores do curso de eventos. E se precisarem de alguma coisa, estamos sempre à disposição, tá bom? Em breve mais tutoriais. E é isso. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.